Queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal para mais uma videoaula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós estamos no nosso segundo trimestre de 2024. Traz como tema a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade e perseverança para chegar ao céu. Nós estamos na nossa 12ª lição. E hoje vamos abordar o tema A Bendita Esperança, a marca do cristão. Antes, porém, quero mandar nosso abraço a todos os nossos alunos, professores da Escola Bíblica Dominical. Que Deus venha abençoar os nossos irmãos. Nós estamos num trimestre muito abençoado e temos sido muito edificados com a palavra de Deus, que a cada dia tem falado ao nosso coração e renovado, meus amados, as nossas forças. Quero mandar o meu abraço também. Eu estou hoje aqui na cidade de Curitiba, no Paraná, no campo, de Curitiba, e nós estamos aqui para glorificar a Deus, e bendizer o Senhor. Mandar o nosso abraço aos nossos irmãos aqui de Curitiba, pastor Judásio, missionária Marcelene, e a todos os demais que congregam nesse campo. Que Deus possa abençoar grande e ricamente. Esses dias têm sido dias de bênção para cada um de nós aqui. Também não posso deixar de mandar o nosso abraço a todos os nossos amados irmãos no norte do nosso estado, nosso país, aonde está lá os nossos pastores do campo do Pará. Que Deus abençoe a todos os nossos amados irmãos. Nosso abraço vai para o pastor Joel em Faro e também para o pastor Zaqueu Bruce, aí em Terra Santa, onde vai ser abrigada a nossa grande convenção este ano. Sei que os irmãos estão trabalhando, se empenhando, se esforçando para abrigar esta grande convenção. Também mandar o nosso abraço lá para o pastor José de Juruti, pastor Nilson de Oriximiná, pastor Rosinaldo aí de Óbidos. Deus abençoe, meus amados e queridos irmãos, grandemente. Que o nome de Deus seja glorificado na vida dos nossos irmãos. Também quero abraçar os nossos companheiros do campo do estado do Amapá, na capital, Macapá. Que Deus abençoe. Nosso pastor presidente, pastor Elcio Monteiro, juntamente com a sua esposa, a missionária Nazaré. Que o Espírito de Deus continue abençoando os nossos pastores e usando nas mãos do Senhor de uma forma poderosa para nos abençoar. Mandar meu abraço à minha esposa, a missionária Vívia, meus filhos Lucas, Rebeca e Samuel. Que Deus também possa abençoar grandemente a minha família. Muito bem, meus amados irmãos, vamos para a lição de número 12, a bendita esperança, a marca do cristão. Esse é o tema que vamos tratar. Textual: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo 13. Verdade prática: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Vou repetir a verdade prática. A esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Leitura bíblica. Romanos capítulo 8, versículo 18 a 25, é onde nós vamos trabalhar um pouquinho. Porque para mim, tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Isso, e não só ela, mas nós mesmos, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo.
porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o espera? Como o esperará? Mas, se esperarmos o que não vemos, com paciência o esperamos. Bendito e louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Muito bem, meus queridos. Hoje nós vamos tratar do tema A Bendita Esperança, a marca do cristão. Vamos falar no primeiro tópico sobre para onde aponta a esperança do cristão. Segundo tópico, falaremos sobre a perspectiva escatológica da esperança cristã. E, por fim, concluiremos a esperança cristã como âncora da alma. Bendito e louvado seja Deus, desculpa. Aqui nós vemos, amados irmãos, esse tema tão importante, uma doutrina tão fundamental para as nossas vidas espirituais. Que a cada dia o Senhor continue nos dando força e graça para que possamos vencer as lutas, as pelejas, com a esperança viva dentro dos nossos corações. Muito bem, meus queridos, louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Vamos falar um pouquinho sobre a bendita esperança, a marca do cristão. E a esperança do cristão, conforme o comentarista, o pastor Zé Gomes, é um elemento de fé que move o crente a perseverar na carreira que lhe foi proposta pelo nosso Salvador. Então nós estamos caminhando até o céu com essa bendita esperança dentro da nossa alma, como uma âncora, como firmeza, como uma solidez de que nós vamos alcançar a promessa que Deus nos fez, que é a vida eterna. E isto nos leva a perseverar nessa caminhada. A esperança do cristão de estar com o Senhor, de ser transformado, de poder viver eternamente com Deus, leva o cristão a perseverar nessa jornada. Quando o cristão tem essa expectativa, esse desejo de se encontrar com o Senhor, de estar com Ele para sempre, ele caminha perseverando, não importa os obstáculos que ele venha enfrentar. Ele caminha alegre, porque essa esperança nos traz alegria. Essa esperança nos traz alegria por quê? Porque um dia, tudo que nós estamos vivendo, de dor, de luta, a gente sabe que um dia, os nossos olhos, Deus enxugará as nossas lágrimas. A gente sabe que não haverá mais dor, não haverá mais tristeza. Por quê? Porque fiel, meus amados irmãos, é aquele que nos prometeu, é aquele que nos fez a promessa. Então, nessa expectativa, nessa caminhada de perseverança, a esperança ela traz para nós gozo, alegria. A esperança nos dá firmeza, nos dá solidez para continuarmos firmes nessa jornada, nessa caminhada sem voltar para trás, E isso é muito importante a gente aprender. Porque hoje nós vamos falar sobre a doutrina da esperança, Nós vamos falar dessa doutrina tão importante que Paulo chega a pontuar essas três virtudes em 1 Coríntios 13, pontuando a esperança como, em segundo lugar, fé, esperança e amor. Então nós vemos que essa doutrina é muito importante para que o crente ele permaneça firme com Deus, O conceito de esperança diz assim: é o ato de esperar alguma coisa. Pode ser também um sinônimo de confiança. Esperança quer dizer confiança. Ter esperança
é acreditar que alguma coisa muito desejada vai acontecer. Então nós estamos nessa expectativa, né, de desejar estar com o Senhor, de encontrar o Senhor. Então nós vemos que a nossa alegria é um dia estar com Cristo na glória, é de termos esse nosso corpo transformado, é de vivermos eternamente com o Senhor, porque esta foi a promessa que o Senhor nos fez. E nós nos alegramos com isto. Nós glorificamos com isso. Mas para onde aponta esta esperança? Primeiro, nós sabemos que para termos essa esperança, ela está atrelada ao novo nascimento. Jesus veio para nos salvar. E nos salvando, Ele nos prometeu que um dia viria nos buscar e nos levar para a sua glória. Nós sabemos que através da sua ressurreição, Ele nos prometeu nos ressuscitar, nos restaurar, trocar o nosso corpo abatido por um corpo de glória, para estarmos para sempre com o Senhor. E a Bíblia diz que como Ele é, nós o veremos. Essa esperança de vê-lo, de contemplá-lo, de estar com o nosso Salvador, enche o nosso coração de alegria e de contentamento. E essa esperança, ela aponta exatamente para essa perspectiva, este desejo que nós temos de um dia estarmos com o nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. Nós podemos observar que essa esperança ela aponta para a confiança que nós temos no cumprimento das promessas de Deus. Em João 14, Jesus nos prometeu que Ele iria prepararmos lugar. E quando Ele fosse preparar o lugar na casa do Pai, Ele voltaria outra vez. Ele não nos deixaria órfãos. Ele voltaria outra vez para nos levar, para que nós estivéssemos com Ele para sempre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É muito importante nós entendermos que a esperança, ela está fundamentada nas promessas que Ele nos fez. Promessas estas que não podem falhar. Deus não é homem para que minta, diz a Bíblia, e nem filho do homem para que ele se arrependa. Ele fez a promessa, Ele é fiel para cumprir esta promessa nas nossas vidas, amado. Louvado seja o Senhor Jesus. Então essa esperança, ela aponta exatamente para esse cumprimento de promessas que Deus nos fez. Quantas promessas Deus tem nos feito nas Escrituras Sagradas? Glória a Deus, Ele é fiel para cumpri-las todas. Eu quero dizer aos meus irmãos que nós não podemos esperar Jesus somente nesta vida para nos abençoar com o alimento, com a veste, com o calçado. Paulo disse que se nós esperarmos Jesus somente nesta vida, nós seremos os mais miseráveis de todos os homens. Mas glorificado seja Deus, porque nós esperamos o Senhor vir para nos levar para uma terra que emana leite e mel, a nova Jerusalém, a cidade celestial. E Paulo disse que estar com Cristo é muito, mas muito melhor. Aleluia. Essa esperança o apóstolo Paulo destaca nas suas epístolas, e eu gosto principalmente daquela que nos faz refletir em vigilância e consolo, conforto, porque ele vai falar da ressurreição dos mortos em Cristo e da transformação dos vivos, quando ele escreve a sua carta aos Tessalonicenses, destacando a segunda vinda do Senhor, a volta do Senhor, como a nossa esperança de que Ele nos prometeu que voltaria, como eu falei em João 14, que não nos deixaria órfãos, mas voltaria para nós. Ele mostra com isso
que o Senhor nos dá esse conforto e esse consolo. A gente observa no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, se você quiser me acompanhar, me acompanhe nesta leitura tão abençoada da palavra do Senhor Jesus, que o apóstolo Paulo destaca os que têm esperança em Cristo e os que não têm esperança, e revela que os que têm esperança podem desfrutar de consolo e de conforto. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que diz assim no versículo 13 do capítulo 4 de Tessalonicenses: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais, que não têm esperança. Olha o que diz a palavra. Quando o homem não tem esperança, ele vive uma vida triste, angustiada, desconsolada. Mas quando o homem tem esperança, quando a esperança dele é Cristo, que ressuscitou dos mortos e que, portanto, ressuscitará o nosso corpo abatido para ser igual ao seu, ele diz o seguinte: portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras, diz o versículo de número 18. Paulo está dizendo: os mortos ressuscitarão, os vivos serão transformados, porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Louvado seja o Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança. Jesus vai voltar. Jesus um dia vai nos levar para a sua glória eterna. Ele nos prometeu, ele fez esta promessa para nós. E eu vou fazer esta leitura no Evangelho de João, no capítulo de número 17. O Senhor Jesus nos prometendo, glória a Deus, que estaríamos com ele para desfrutarmos de tudo aquilo que ele foi preparar para a nossa vida. Que maravilha, irmãos. Nós vemos aqui no capítulo 17 do Evangelho de João e no versículo de número 24, louvado seja Deus, diz assim: Pai, aqueles que me deste, quero que onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus está prometendo: Pai, eu quero que aonde eu estiver, os meus discípulos estejam comigo, para que vejam a glória que tu me deste. Louvado seja o Senhor Jesus. É lindo esta promessa. É maravilhoso. Jesus vem nos buscar. E essas palavras consolam, alegram a nossa alma. Aqueles que já morreram em Cristo, nós não temos por que nos entristecer. Sentimos a dor da separação, mas não a tristeza, porque nos alegramos que um dia nós estaremos todos juntos, sentados na mesa com Cristo, com Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas e patriarcas, e todos os apóstolos e servos do Deus Altíssimo, estaremos com o Senhor, ceando na presença dele, vendo a glória que o Pai lhe deu. É muito maravilhoso pensar nisso, ter essa expectativa, né? Desejar estar com o Senhor. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. Amado, nós vemos essa esperança tratada nas epístolas paulinas. É muito importante essa alegria, este gozo, essa vigilância, porque nós não podemos jamais, na segunda vinda de Jesus, que ele prometeu nos levar, nos descuidarmos, né? Nós devemos estar alertas, atentos, sóbrios, vigilantes. Louvado seja Deus, combatendo contra o pecado nessa nossa jornada, nessa nossa caminhada. Nenhum de nós podemos abrir, né? Não podemos baixar a guarda. Nós não podemos, irmãos, ficarmos relaxados, não. Nós não podemos ficar, nós temos que ficar atento. A Bíblia diz que nós devemos estar servindo ao Senhor com fervor, né? Fervorosos no serviço, servindo ao Senhor. Glória a Jesus. Não temos que ser vagarosos, baixando a guarda, não. Nós temos que permanecer
firmes e vigilantes na bendita esperança, que é a nossa marca registrada, aleluia, quando aceitamos a Jesus, quando aceitamos a obra redentora do nosso Cristo. Nós vemos aqui o próprio Deus como o autor, da nossa esperança, porque é Ele que nos dá esta esperança quando nós o aceitamos como Salvador da nossa alma. Ele nos promete que vai nos resgatar, não só ali dos efeitos do pecado, mas do domínio, do poder e da influência total do pecado. Um dia estaremos num corpo de glória, onde o pecado não terá mais como nos acessar. Louvado seja Deus. Hoje nós estamos aqui andando nessa caminhada e o pecado nos rodeia de perto. Mas chegará um dia que não teremos mais essa possibilidade. Deus vai afastar de nós todas essas coisas, porque nos dará, um corpo de glória, aonde, a morte, a dor, a tristeza, a angústia não terá mais acesso. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus, que é bendito para todo sempre. Deus é o autor da nossa esperança, e nós podemos observar isso em Romanos capítulo 15. Eu também vou fazer essa leitura de Romanos capítulo 15, que é o versículo de número 13, que diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Deus nos deu o seu Espírito, que testifica com o nosso Espírito que nós agora somos filhos de Deus. Aleluia. E o Espírito Santo é que faz transbordar essa abundância, aleluia, de esperança, de gozo, de alegria, de confiança, de crença no Senhor. Ele é fiel. O rei Josafá, em 2 Crônicas 20:20, ele disse desta maneira: crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. É Deus que nos dá essa certeza, esta convicção, esta segurança. É Deus que enche o nosso coração de esperança. Pelo poder do seu Espírito Santo, Ele faz transbordar isso na nossa vida, porque Ele é o Deus de esperança. Como é bom servir a esse Deus. É por isso que aqueles que não têm esperança perecem, mas quem serve a Deus vive na expectativa de um dia nós deixarmos esse mundo de tristeza e dor, partirmos para sempre com o Senhor. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Louvado seja Deus. Nesse sentido, a gente percebe que Deus, sendo o autor da nossa esperança, Ele nos faz suportar a luta, as intempéries, as batalhas, as tribulações, as aflições que nós enfrentamos nessa caminhada. O Senhor nos faz suportar, aleluia, com muita perseverança, todas essas coisas. Nós observamos isso aqui no livro de Hebreus, capítulo de número 10, e o versículo 32, onde a Bíblia vai falar que nós precisamos ter paciência, que nós precisamos suportar, que nós precisamos aguentar firme, não desabe, não desanime, continue firme, continue aguentando firme, porque fiel é o que nos prometeu. Glória a Deus. E o apóstolo que escreveu, o autor que escreveu Hebreus, ele vai dizer o seguinte para os nossos irmãos hebreus: lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que depois de serdes iluminados, suportaste grande combate e de aflição. Glória a Deus. Ele está lembrando o novo nascimento. Ele está lembrando quando aqueles crentes aceitaram a Jesus e passaram por muitas situações difíceis, mas suportaram confiantemente na palavra de Deus, que é a sua promessa. Em parte foste feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e em parte foste participante com os que assim foram tratados, porque também vós compadecestes dos que estavam nas prisões, e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tendes no céu uma possessão melhor e permanente. Eles enfrentaram aquele momento de adversidade, de perda de bens materiais, como casas, como terrenos, louvado seja Deus,
perderam tudo, tudo foi levado pelo governo romano, mas eles não esmoreceram, eles não desanimaram, eles não se abateram, porque os seus olhos estavam voltados para a bendita esperança. Jesus foi preparar uma morada para nós no céu, ele foi preparar lugar, ele foi preparar casa, está tudo pronto para nós estarmos com o Senhor. Então eles não esmoreceram com essa luta, eles enfrentaram e perseveraram e continuaram caminhando sem murmurar, continuaram caminhando, amados, sem reclamar, mas perseveraram na presença de Deus. E a Bíblia vai dizer o seguinte no versículo 35: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Essa expectativa, esta confiança em Deus, nas suas promessas, aleluia, tem grande e avultado galardão. Uma perda aqui, outra ali, não nos fará, aleluia, desistir do céu. Não desista de servir a Deus por uma luta ou por uma tribulação, mas permaneça firme, sabendo que o nosso Deus é o Deus de esperança e foi preparar um lugar onde nós vamos ter, aleluia, o nosso conforto, o nosso consolo, a nossa alegria, o nosso gozo completo. Louvado seja o nome do Senhor. Aí o apóstolo, o escritor diz: porque necessitais de paciência, para que depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. E Abacuque, que escreveu esse texto, diz o seguinte: se tardar, espera-o. Se tardar, espera-o. Espera. Louvado seja o nome do Senhor. Porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Deus se alegra e tem prazer naqueles que avançam. Não importa a situação e não importa o que estejam enfrentando, avançam. Continue avançando, continue perseverando, continue confiando no Deus que fez a promessa. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. Segundo ponto da nossa lição, trata da perspectiva escatológica da esperança cristã. A Bíblia, quando fala dessa perspectiva, ela está focando o futuro. O futuro. Quando nós observamos, toda a trajetória humana, nós vemos que o pecado, ele entrou e trouxe uma desestabilização no céu e na terra. Ele desorganizou tudo, irmãos. O pecado com Lúcifer, ele no céu, que ele caiu, desorganizou. Uma terça parte dos anjos veio com Satanás. Na terra, com a queda do homem, também a natureza, se desestruturou, se desestabilizou, se desorganizou. Mas Deus nos prometeu, através da mulher, que ele iria estabilizar todas as coisas. Tudo iria voltar ao seu estado perfeito, equilibrado e harmônico. O pecado desestabilizou as coisas, mas a promessa que Deus nos fez, a promessa que ele fez para aquela mulher lá no Éden, para Eva, da semente dela, iria estabilizar todas as coisas. Iria nos levar ao estado de perfeição que Deus nos criou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para sempre. Então nós vemos com isso que ele está apontando para o futuro, dizendo para ela: da tua semente vai nascer um que vai esmagar a cabeça da serpente. Deus estava trazendo a estabilidade, Deus estava trazendo a harmonia, a perfeição, porque tudo se concentra em Cristo. Tudo se concentra em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele é a nossa bendita esperança. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. A esperança no porvir traz consolo e alegria ao crente. Nós vemos que a esperança que nós vemos, como disse o apóstolo Paulo aos Romanos, a esperança que se vê não é esperança. Aleluia. Então a gente vê, porque a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como o esperará. Então aqui nós vemos uma perspectiva futura. Nós olhamos
para frente, aqui Deus nos mostra, aleluia, aquilo que o nosso Cristo iria fazer para Eva, restaurando todas as coisas para a humanidade, que Eva aqui está simbolizando a humanidade. Para nós, hoje, na nossa atualidade, nós vemos aqui a vinda de Jesus, né? Para restabelecer a ordem, para restabelecer todas as coisas. Louvado seja o Senhor Jesus para sempre. É muito maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e nós vemos aqui que nesse tempo presente em que nós estamos vivendo um tempo de luta, de provação, de angústia, de tribulação, de escassez. Porém, tudo que nós estamos vivendo, tudo que nós estamos enfrentando, jamais podem ser um comparativo para aquilo que um dia vai ser revelado para nós. Aleluia. Nós não podemos ficar olhando para essas coisas como se elas fossem o fim em tudo, em si mesmo. Não é o fim. Isto aqui não pode ser nem comparado, nem de longe, com a glória que há de ser revelada. Jesus disse: Pai, aonde eu estou, eu quero que os meus discípulos estejam comigo, para que eles vejam a minha glória. Irmãos, é coisa tremenda, é coisa maravilhosa. Não se entristeça pelo que você está enfrentando. Não se entristeça pela porta que se fechou. Não se entristeça por uma incompreensão. Não se entristeça por qualquer motivo desta vida. Olha, Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 4, verso 6, ele disse assim: não vos inquieteis com coisa alguma, antes que as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica com ações de graças. Irmãos, tudo que nós estamos vivendo e enfrentando e passando, não deixe que essas coisas inquietem a tua alma. Aleluia. Busque o Senhor, confie no Senhor, tenha esperança. Aleluia. Porque nós não esperamos a Cristo somente nessa dimensão de vida, nós esperamos na futura. E nós precisamos estar vigilantes quanto a isso. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo aqui não se compara com aquilo que vamos viver ali. Oh, glórias a Deus. É só um momento, irmãos. É só um tempo. Isso logo, logo vai passar. E nós estaremos com Ele para sempre. Aonde não haverá dor, nem tristeza, nem angústia. Aonde as lágrimas não rolarão. Porque o Senhor enxugará nossas lágrimas. Não pode ser comparado. É muito glorioso aquilo que Deus tem para nós, irmãos. Não deixe que essa luta te tire da presença dEle. Não deixe que essa porta fechada te arranque a comunhão com Ele. Não permita que esta aflição te afaste de Jesus. Tenha esperança. Assim a esperança ela se traduz em consolo e alegria na vida do cristão. Deus ainda governa a nossa vida. Deus está na direção. Na parábola do bom pastor, em João capítulo 10, a Bíblia diz que Jesus vai na frente das ovelhas, tira elas para fora e vai na frente, governando, conduzindo. E há um relacionamento entre Cristo, o bom pastor, e o rebanho, que são as ovelhas, porque elas, o rebanho, as ovelhas, ouvem a voz do seu pastor e conhecem. E também o bom pastor conhece as suas ovelhas. Louvado seja Deus. Não se entristeça, continue firme, fazendo a vontade de Deus, tendo a esperança de que o Senhor vai mudar todas as coisas. É uma doutrina necessária. E por que a doutrina da esperança ela é tão necessária? A razão é porque nós precisamos cada dia mais confiar nas promessas que Deus nos fez. Eu volto para o Éden e lá Deus disse para Eva: enxugou as lágrimas, levante-se, vai sair de ti uma semente que vai realizar toda a obra. Vai sair de ti uma semente que vai fazer
o que eu desejo. Então aqui Deus estava prometendo, naquele momento ali, que a humanidade seria salva, seria liberta, seria transformada, que aquele pecado não seria o fim, que Deus estaria providenciando algo para retirar tudo aquilo que produzia e que produziu em Eva e Adão naquele momento culpa, dor, sofrimento, tristeza. Deus já removeu isso aí. Deus estava prometendo essa remoção. Louvado seja o precioso nome do Senhor Jesus para todos sempre. Nós vemos aqui que nós precisamos confiar nas promessas que Deus nos fez. E a promessa que Ele nos fez é que nós reinaremos com Ele. Paulo escreveu e disse: se nós sofremos com Cristo, também com Ele reinaremos. Reinaremos. Louvado seja o Senhor Jesus para todos sempre. Meus amados e queridos irmãos, que Deus abençoe a nossa vida com esta palavra de consolo. Nós reinaremos com Ele também em glória. Louvado seja Deus. Glórias a Deus. Louvado seja Deus. Se por um lado o futuro nos reserva gozo, alegria, consolo, esperança, pela fidelidade daquele que nos prometeu, que nos fez a promessa como fez para Eva, e a Eva simboliza a humanidade. Pelo outro lado, nós temos esta confiança, essa expectativa em Deus, esta esperança no Senhor. Glória a Deus, que nos faz permanecer firme nessa caminhada, que nos faz caminhar com solidez. Aleluia. A esperança cristã como âncora da alma. Você sabe que a âncora é aquela peça que é lançada do navio, do barco, da embarcação, para trazer àquela embarcação a estabilidade necessária para e estabiliza e dá firmeza. É exatamente isso que a esperança faz na nossa vida, na vida de um cristão. Ela traz esta estabilidade, essa sustentabilidade. Ela nos leva na jornada a estarmos firmes. O Salmo 125 diz: os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece firme para sempre. Estamos falando de âncora, a âncora da alma. Louvado seja o Senhor Jesus para todo sempre. E nós precisamos entender isso. A esperança é como uma âncora que promove na vida do verdadeiro cristão a firmeza, a solidez, a sustentabilidade, a segurança. Nos traz segurança. Estamos seguros. Nada nos move dessa esperança. Ele prometeu, Ele vai voltar. Vamos reinar com Ele. Vamos ver a sua glória. Estaremos na ceia ceando. Nada nos move disso. Nada nos arranca disso. Porque lançamos como âncora a esperança, como a âncora da nossa alma. Que por mais que passemos por intempéries, por lutas, por provas, a esperança nos estabiliza. Não, mas Ele me prometeu. Isso logo vai passar, isso logo vai findar. Eu vou continuar firme. Eu não vou desistir. Eu não vou parar. Eu vou continuar olhando firme para o Senhor. Eu vou continuar. Aleluia. Nós vemos aqui, meus amados, que a esperança que o crente tem, ela não é oca, ela não é vazia. Não. A nossa esperança é algo sólido, firme. É uma certeza que ninguém pode nos remover. A promessa de Deus é sim, é amém. Não há dúvida. Não. Nós não temos por que temer, porque o poder do Espírito de Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos. É este mesmo poder que nos ressuscitará com Ele. Nós veremos o Senhor como Ele é. Nós veremos o seu rosto. Nós seremos semelhantes a Ele. Aleluia. Essa é a esperança que nos move. Essa é a esperança que nos alicerça
É esta esperança que nos traz base. Nós estamos caminhando nessa jornada. E a esperança como uma âncora que nos estabiliza na presença de Deus. Não temos por que ficarmos angustiados. Não. É por isso que você vai olhar nos primórdios e você vai ver os apóstolos enfrentando covas, leões, cruz, espada, açoites. E eles não se moviam. Pedras. Estevão foi apedrejado. Pedras. E eles ali firmes. E às vezes nós, com uma pedrinha de uma calúnia, de uma defamação, queremos abandonar o Senhor. Não. Onde está a nossa esperança? Cadê a âncora da sua alma? Aquilo que traz firmeza e estabilidade é aquilo que Ele prometeu. Ele prometeu estar conosco. Por que você está se sentindo só? Ele está com você. Todos os dias. Até o final dos séculos. Todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias. Está presente. Promessa. Promessa. Nós esquecemos às vezes dessa promessa da sua presença conosco. Do Deus Emanuel, do Deus que está conosco. Nós esquecemos. E Ele está. Está presente. O que nós passamos, Ele passa junto conosco. Ele enfrenta junto conosco. Ele vai adiante de nós, como Ele disse para os discípulos. Ele nos leva aos pastos verdejantes, como disse o salmista, às águas tranquilas. Ele vai adiante, Ele está conosco. Podemos observar que esta não é uma promessa vazia. Esta é uma promessa com muita solidez. E que nós precisamos esperar o Senhor. Porque Ele é a esperança da glória. Eu vou ler isso em Colossenses capítulo 1, versículo 27. O texto está dizendo assim. Colossenses capítulo 1, verso 27, diz assim: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo é a esperança da glória. Cristo não é uma esperança vazia, vaga. Não. Ele é a esperança da glória, da alegria, do porvir, das bênçãos, das vitórias. Cristo é a promessa cumprida de Deus na nossa vida, irmãos. Cristo é a promessa cumprida. Ele nos prometeu lá no Éden. E essa promessa se cumpriu em Cristo. Tudo convergiu para Cristo. Ele é o centro de todas as coisas. Por isso que Ele é a esperança da glória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo para sempre. E sabendo disso, precisamos manter firme, muito firme a nossa esperança. Ou seja, nós não temos que titubear nessa nossa esperança. Aleluia. Nós temos que estar firme, olhando para Jesus. O apóstolo disse, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus está voltando, igreja do Senhor, irmãos em Cristo. Jesus está voltando. Por mais que muitos não creiam, por mais que muitos já tenham perdido esta esperança, permaneça firme. Jesus está voltando. Jesus está voltando e nós devemos esperá-lo com alegria, com gozo, enfrentando tudo que tivermos de enfrentar, sem jamais virar as costas para Ele, sem jamais abandoná-lo, mas permanecer com Ele, porque Ele não nos abandonará. A Bíblia diz, não vos abandonarei e nem vos deixarei, porque Jesus é o nosso ajudador. E nós não devemos temer o que nos possa fazer o homem. Então, nós precisamos esperar o Senhor com prontidão. Com prontidão. Moisés falou para o povo de Israel quando saiu do Egito, esteja as vossas sandálias nos pés, vosso calçado nos pés, vosso cajado na mão, cingidos os vossos lombos. Queridos, nós temos que estar firme. Nós temos que esperar Jesus. Agora, nesse momento em que está sendo transmitido, você está esperando Jesus. Espere agora.
Ele pode vir agora, ele pode vir daqui a 1000 anos, mas ele pode vir agora, porque a sua volta é iminente. Estamos esperando ele a qualquer momento. Como ele mesmo ensinou, dizendo, ou no cantar do galo, ou pela manhã, ou pela meia-noite, ou pelo início da noite. Estamos esperando ele a qualquer momento. E devemos estar vigilantes, muito vigilantes, aguardando o arrebatamento da igreja, porque Jesus vai nos levar para a sua glória. Não se mova disso. Não deixe ninguém te arrancar dessa esperança, desta firmeza em Deus. Fique firme nessa jornada até chegarmos ao céu. Nós teremos muitas batalhas a ser travadas, mas o nosso coração tem que estar ancorado na esperança de que o desejado de todas as nações virá e encherá esta casa de glória. Aleluia. Nós devemos estar firmes nas promessas que Ele nos fez, porque Ele é fiel para cumprir. Todas as promessas que Deus nos fez, Ele é fiel para cumprir. Fique firme, se alegre, levante os seus olhos para o céu. Jesus está voltando. Continue firme, orando, buscando a Deus, com a âncora da esperança bem firme, bem sólida, sustentando e estabilizando a tua caminhada, não te deixando nem te mover nem para a direita nem para a esquerda, mas firme. Louvado seja o Senhor Jesus. Eu concluo esta palavra te dizendo que nós precisamos aguardar a cada dia com paciência a volta do Senhor. Estamos vivendo dias difíceis, mas que nós possamos olhar para o céu, olhar para o Senhor. Logo, logo, isso vai passar. Logo, logo, Deus vira o nosso cativeiro e estaremos para sempre com o Senhor, aonde todas essas mazelas jamais nos alcançarão. Louvado seja Deus. Que nós possamos permanecer firmes. Que Deus te abençoe com esta palavra. Até a nossa próxima lição, que já é o encerramento do nosso trimestre. E que o Senhor te abençoe grande e ricamente. Até a nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir.